Felipe Jonathan pode voltar para o Ceará? Essa é uma das notícias do dia, Klaus. E Luiz Otávio deve renovar por mais um ano com o Ceará, apesar das últimas temporadas estar de fora por conta de lesão. O Ceará considera a renovação do Luiz para a temporada 2026, Douglas. É isso, vamos pro vídeo, vamos falar aí um pouquinho sobre as últimas do Vozão, fazer um giro de notícias por aqui. Chegou no vídeo, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo, quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque aqui no nosso chat, e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Simbora, galera, para mais um vídeo por aqui, meu amigo. É o seguinte, hein? Notícia do nosso amigo Horácio, que voltou com tudo dessas férias, né? Ele voltou aí daquele jeito, trazendo novidades, falando de Felipe Jonathan. E a gente vai botar na tela, Klaus, exatamente o corte dele hoje no Esporte do Povo, tá? Simbora. Hoje, o Ceará, tanto o jogador, o próprio jogador, quanto o staff do atleta, disse que se conseguir a rescisão com o Fortaleza, pediu para negociar com o Ceará para tentar esse retorno ao clube. Hoje, a informação que eu tenho é que o Felipe não está nos planos do Ceará. Posso garantir que ele vai jogar que ele não vai jogar? Não posso garantir, a gente sabe que essas coisas são voláteis. Mas hoje não está nos planos do Ceará. Porém, há sim a possibilidade dessa negociação acontecer. E imagino que, agora opinião não informação, que se o Felipe está pedindo essa negociação, ele entende a realidade do clube. Ele sabe que o Ceará não vai investir na lateral o valor que ele costumava receber. No Mirassol, o Felipe Jonathan não vai jogar, porque o Reinaldo é um monstro, o ano passado ele jogou muito bem, e contrataram o Igor Cariús. Então o Felipe Jonathan já era o terceiro aqui e vai ser o terceiro lá. Então ele tem que sair. O mal jogou lá esse ano, em 2025. O contrato de empréstimo dele é só até o final da Campeonato Paulista, né? Pois é, então aí ele pode sair e voltar pro Ceará. Felipe Jonathan foi oferecido ao Ceará, certo? Mas talvez aí do Horácio, falando sobre Felipe Jonathan, é uma possibilidade interessante, né? Porque parece ser um desejo do jogador e claramente está arrependido de ter feito esse movimento pro Fortaleza, né? Ele se arrependeu, né? É bom lembrar que no final do período dele de recuperação da lesão que ele teve ligamentar no Santos, ele fez esse processo de recuperação dentro do CT do Vozão, da cidade Vozão, lá em Itaitinga, né? E logo depois que ele começou a ter ali informações, notícias de que ele estava acertando com o Fortaleza, ele parou de treinar na cidade Vozão, começou a fazer um trabalho à parte em outro local da cidade e logo depois foi anunciado pelo Fortaleza, onde ele fez declarações de que a família era Fortaleza, de que ali era a casa dele. O próprio clube, o Fortaleza, vendeu, né, o retorno dele ao clube como um retorno à casa dele, só que, na verdade, o Felipe Jonathan foi dispensado do Fortaleza no Sub-15 e ele concluiu a formação dele profissional, os últimos 3, 4 anos, na base do Ceará. Mas o fato é que o que pega para o torcedor é esse contexto em que ele saiu, né, da cidade de Vozão, ali no período final de treinamento, para ir jogar pela equipe do Fortaleza. Agora, tem esse contexto polêmico, né, e aí tem que se levar em consideração essa situação e se o clube vai levar isso em consideração ou vai levar em consideração essa questão de que é um atleta querendo voltar a jogar pelo Ceará, querer recuperar seu momento. Esse é um momento, é um contexto que você analisa. A parte polêmica da contratação do Felipe Jonathan. A segunda parte, eu acho que essa é a mais importante, é o momento do jogador, né? Como o Graziani falou no corte, o Felipe não teve muitas oportunidades no Mirassol porque o Reinaldo fez uma temporada premium, assim, talvez a melhor temporada do Reinaldo na carreira pelo Mirassol. E aí, o Felipe praticamente não teve chances de jogar no Mirassol. E isso dificultou, né, essa retomada da carreira do Felipe Jonathan desde a lesão lá quando ele estava ainda no Santos. Porque no Fortaleza ele não conseguiu espaço, teve dificuldades, discutiu com o treinador, foi afastado até ser emprestado ao Mirassol. Ou seja, ele não teve sequência depois da lesão ligamentar que ele sofreu no Santos. Essa é a grande dúvida. O Felipe volta, e se voltar, né, o Ceará vai ter que colocar em consideração que é um jogador que, sim, tem um histórico dentro do clube, mas é um jogador que tem uma qualidade, sim, e não dá, é inegável a qualidade do Felipe Jonathan, pode acrescentar. Jogou Série A até agora, né? Jogou Série A, jogou Libertadores, Foram jogou... anos e anos de Série A, Libertadores, as principais competições aí de um time brasileiro. Exato, jogou em alto nível pela equipe do Santos. Agora,
vem de 2 anos aí muito difíceis, né? E aí tem que se levar em consideração também. Eu acho que o Ceará vai levar em consideração a questão de realidade financeira para o Felipe se adequar a esse contexto, caso o Ceará tenha interesse no jogador. Ou seja, são muitas variáveis. A variável financeira, a variável do momento do jogador e a parte polêmica, se isso vai ou não pesar em alguma coisa. Eu acho que pelo contexto, acho eu que não vai pesar, Douglas. Eu entendo que muito torcedor agora do Ceará vai ver aqui nos comentários falar esse traíra, esse aquilo, né? Levar pro lado mais sentimental da coisa. Sendo bem sincero, assim, a minha opinião, a tua pode ser diferente, quem estiver assistindo aí pode ser diferente. Eu não ligo muito pra isso não, cara. Eu tô ligando pro fato da condição técnica e física dele. Se ele tiver condição de ajudar o Ceará, ainda mais que o Ceará precisa de lateral esquerdo, ainda mais que é um mercado meio complicado também de lateral. Muito complicado. Né? E você trazer um lateral que tem experiência em Série A, um lateral que já jogou em alto nível, eu não acho uma má ideia. E, assim, claramente foi um movimento errado dele. Eu acho que ele e a família dele se arrependem por alguns comentários que a gente vê de rede social também, que já viralizou e tal. Então, eu acredito que, em relação a isso, é futebol. Futebol tem dessas, né? De jogador passar de um rival para outro, às vezes voltar, né, para o primeiro rival. Então, é sobre isso. Eu, particularmente, não ligo. Eu sei que muita gente vai ligar. Muita gente vai ficar incomodado com isso. Vai. E, assim, eu, particularmente, tendo um diálogo com o jogador, tendo um contato prévio, né, uma conversa muito sóbria, muito serena, muito equilibrada, eu tendo a considerar um retorno dele, caso o Ceará tenha interesse. É bom deixar isso claro, que, pelo que o Horácio falou, o Ceará não descarta, mas também não demonstrou ainda efetivamente o interesse. O que eu acho que a gente tem que colocar na mesa é a realidade que o Ceará se encontra. É um jogador que sim tem uma qualidade de primeira divisão, que não está atravessando um bom momento, mas é uma realidade em que a gente está, numa Série B. Eu acho que nessa realidade de Série B, o Felipe Jonathan agregaria. Então, eu particularmente estou pensando no pragmatismo da gente precisar qualificar o elenco. Ah, mas é o Felipe Jonathan, teve essa questão. Cara, teve, mas sinceramente, águas passadas e vamos em frente, né? Eu acho que o principal ponto aqui é a qualificação do nosso elenco com recursos desafiadores. O torcedor não pode esquecer isso. Se na Série A já era difícil, na Série B é mais difícil ainda. Se tem um jogador que já é de uma prateleira ali, que talvez seja até de uma Série A, de um time emergente, mas que está se oferecendo para jogar na nossa equipe, eu daria essa oportunidade ao Felipe. É um cara ambientado ao clube, que já tem uma facilidade de chegar, conhecer o elenco, conhecer o grupo, conhecer a vivência do Ceará Sporting Clube. Então, eu particularmente não iria trazer problemas porque ele jogou no rival, fez declaração. Eu acho isso tudo... Jogador de futebol, cara, essa parte é bobagem, sabe? Assim, beijou o escudo, pisou no escudo, não sei o quê. Cara, sinceramente, isso é para mim folclórico. Assim, acho que a gente tem que partir para o pragmatismo. Dentro desse contexto, se adequando financeiramente, eu traria o Felipe. É isso que eu acho também. Tem que analisar a questão técnica e física. Aí sim, vamos analisar. Tem condição de jogar uma Série B? Tem condição de lutar pela titularidade e ajudar o Ceará? Eu acho que isso tem que ser considerado. Vamos aguardar, né? Porque é como o Horácio falou. Até então o Ceará não mostrou interesse. É uma possibilidade de mercado aí que a gente vai ver se realmente se desenrola, tá? Mas você que está aí nos assistindo, deixa o seu comentário. Diz se você é a favor ou não aí do retorno do Felipe Jonathan. Diz que a gente está falando besteira, Exatamente. Que é uma grande bobagem. Não, tá tudo bem. Deixa a sua opinião aí. Fala o que você acha por aqui. Claro que já teve momentos ali, naquele momento do anúncio, que todo mundo imaginou que as portas estavam fechadas para o Felipe. Mas ele não vingou por lá e teve todo um contexto de confusão e tudo mais, arrependimento. O pai dele postou ainda no Fortaleza que estava arrependido do movimento de ter ido para o Fortaleza. Então tem todo esse contexto que faz com que talvez um diálogo, uma conversa com o Felipe, com o pai dele, tudo se acerte, as arestas sejam colocadas na mesa e encerradas, e aí possa se conversar sobre um futuro do Felipe Jonathan vestindo a camisa do Ceará. Mas isso é uma coisa que é um debate que pode acontecer, mas você aqui, nesse vídeo, já pode comentar. Boa, comenta aí, cara. Participa aí com a gente, tá? A outra notícia do dia é sobre Luiz Otávio, e foi inclusive o próprio Horácio aí que trouxe lá, e o Jornal O Povo repercutiu, que o Ceará renova o contrato, já traz assim, né? Já crava. O Ceará renova o contrato de zagueiro Luiz Otávio por mais um ano. O defensor aceitou renovação de contrato por mais uma temporada
que será oficializada nos próximos dias. Furo do Horácio. E tem um detalhe aqui da informação, que o Luiz Otávio permanece para ser a 5ª opção no setor defensivo, né? Ele não atua oficialmente desde outubro de 2024 no jogo contra a Ponte Preta. Foi o único jogo, né, que ele esteve em campo na temporada. Ele passou por 2 cirurgias muito sérias e aí ele realmente tem essa condição física. Claro, é um ídolo alvinegro. Questiona-se realmente se era o momento de renovar, mas eu acho que é uma opção da diretoria também de permanecer ele como a 5ª opção, ou seja, o Ceará deve ir para o mercado contratar aí mais um jogador, pelo menos, já que vai trazer o Pedro Gilmar da base, né? Eu acho que o que justificaria a contratação, a renovação do Luiz Otávio, que deve ter problemas deve ter problemas físicos sérios, né? Tem um contexto físico muito delicado, vai ter uma retomada física demorada, né? São 2 anos parados para um jogador que tem 38 anos, não vai ser fácil. Pode ser que ele não consiga se adaptar ao longo da temporada, tem esse risco. A gente viu agora o Fernando Miguel se aposentou no Guarani. Então, assim, é uma tentativa do Luiz, há um risco sobre isso, mas eu acho que o Ceará tá valorizando o homem Luiz Otávio, um homem que às vezes nós não conhecemos no dia a dia, né? Nós não conhecemos na relação institucional do Ceará diretamente com o Luiz Otávio. Então está havendo um respeito do clube em relação a isso, que tem que ser levado em consideração. A gente aqui de fora, eu trato com muito pragmatismo. Eu acho que a gente tem que pensar no que é útil ao treinador, ao Moza. E se eu olhar friamente, eu não renovaria, né? Mas eu não posso estar hoje aqui sendo frio e pragmático quando tem outras variáveis envolvidas. Quando eu digo em relação à relação, por exemplo, que existam de pessoas dentro do clube com o Luiz Otávio, por tudo que já passaram juntos. Então, o Luiz se dedicou muito ao Ceará em momentos difíceis, negou propostas em momentos importantes de clubes grandes como o Flamengo, por exemplo, mas é uma decisão delicada, é uma decisão complexa e de alto risco. O Ceará está tomando uma decisão de alto risco. Agora, ter um Luiz Otávio como 5ª opção, podendo ser utilizado pontualmente, dificilmente você vai achar um defensor 5ª opção com o nível do Luiz Otávio, com a capacidade de liderança do Luiz Otávio, voltando aos poucos, jogando pouco. Agora, eu acredito que a readequação financeira do Luiz para essa temporada seja reduzindo bastante o valor dele de mercado, né? Até porque ele já está ali na reta final da carreira. Então, o que é que eu espero? Que a gente faça uma contratação robusta para a zaga do Ceará. Que a gente tenha o Pedro Gilmar, que é um menino que está surgindo, que já jogou na base do Palmeiras, jogou na base do Ceará por muito tempo, é um garoto formado no clube, mas é preciso trazer um jogador aí de uma qualidade a mais para poder ser uma opção real, palpável para o Moza. Porque o Luiz é uma incógnita. O Ceará está renovando com o ídolo, está renovando com o homem, está renovando com a dignidade que se tem, o respeito que se tem a um ídolo, que é o Luiz Otávio. Agora, trazendo para o futebol, para o campo, a gente precisa trazer um zagueiro que vai brigar de fato com o Marlon e o Éder. É isso. Gostaram das notícias? Sim, não? O que é que você achou dessa renovação do Luiz Otávio? Comenta aí. E a gente está aqui todos os dias falando de Ceará Esporte Clube. É muito importante a curtida de vocês. Quem não está inscrito, se inscreve aí. E até a próxima, hein? Chega junto com o BPR. Klaus, valeu! Valeu, Douglas. É isso, galera. Tamo junto demais. Comenta, curte, compartilha e hype esse vídeo, tá bom? Valeu, bora, vozão. Bora pro racho.